logo. So one of the most fascinating things is, of course, you cannot teach a person how to be present. Uma das coisas mais fascinantes é que, é claro, não é possível ensinar uma pessoa sobre como estar presente, como ser presente. Because we are present. Porque nós estamos presentes, somos What we want presentes. to understand is how we let our minds take us out of the present. O que queremos entender é como permitimos que a nossa mente nos tire do presente. Because there's enormous consequences. Porque isso tem enormes consequências. So I'm going to just use the flip chart for a moment. Então eu vou usar o flip chart por um momento. And Tere is going to do it in Portuguese. A Tere vai fazer em português. What I'm going to show you is what I call the mandala of being, the mandala of consciousness. O que eu vou lhes mostrar é o que eu chamo a mandala do ser, a mandala da consciência. The word mandala means circle. A palavra mandala significa círculo. It's an ancient Sanskrit word. É uma palavra antiga sânscrita. And in Eastern art, mandalas are forms of sacred art that are representations of the journey of consciousness. Na arte oriental, as mandalas são uma arte sagrada que representam a jornada da consciência. And some of them are very, very elaborate, very highly symbolic. Algumas delas são muito, muito elaboradas, altamente simbólicas. Also, Carl Jung noticed in his own life, and then later with some of his clients, his patients, that when they started to enter an integrated phase, they would dream of mandalas. Carl Jung também notou em sua própria vida e também nos relatos dos pacientes que quando atravessavam uma fase de mudança em sua vida, eles sonhavam com mandalas. So, long time ago, 1982, I brought back a Tibetan carpet with a beautiful, simple mandala in the center. Há muito tempo, em 1982, eu trouxe um pôster de mandala, com uma linda mandala. Yeah. And I put it in the center of my seminar room. Please, it's a carpet? A carpet. Ok. Não, então é um tapete, um lindo tapete de mandala, e eu coloquei na sala de treinamento, no centro. And so I looked at it through all of these sessions with people, these retreats. E na medida em que eu olhava para o tapete, em todas aquelas sessões nos workshops de imersão, Right? And I never read anything about mandalas. It all came intuitively. eu não havia lido nada sobre mandalas antes. So a mandala is a circle. Veio tudo. Então a mandala é um círculo. And it is highly oriented toward the center. E ele é muito orientado para o centro, With 4 basic directions. com 4 direções básicas. One day, I had been teaching for many years about past and future. Um belo dia, eu vinha lecionando há anos sobre passado e futuro, The continuum of time. o contínuo do tempo. The mind is in the past, the mind is in the future, or the mind and the body are right in the present moment. A mente está no passado ou a mente está no futuro, mas a mente e o corpo estão exatamente no presente. At the same time, I was teaching about subject, object, consciousness. E, ao mesmo tempo, eu lecionava sobre a consciência do objeto e do sujeito. It's the consciousness all of us are in right now. É uma consciência em que todos nós estamos nesse exato momento. There is an experience and the experiencer. Há a experiência
e aquele que experiencia aquilo. There's an object, Há um objeto, and then there's the person who experiences that object. e aí há a pessoa que tem a vivência daquele objeto. And one of the interesting things about the experience of realization E uma das coisas interessantes da vivência da is that tomada de consciência the subject and the object disappear, and there's only consciousness. é que o sujeito e o objeto desaparecem e há apenas a consciência. So what we've been doing today, and the whole teaching on presence, is about understanding the present moment now. Então, o que estamos fazendo hoje e todo o ensino sobre estar no presente é que And then where we go when we leave the now. vivemos no agora e para onde vamos quando saímos do agora. And we have to leave the now. E nós temos que deixar o agora, sair do agora. We went to dinner with Sam and his wife last night and their 8-month-old daughter. Nós fomos jantar com o Sam, a esposa dele e a filhinha de 8 meses. And she's right at that stage where she's beginning to perceive the object, the other, mother, father. E ela está bem naquele estágio em que ela está começando a perceber o objeto, mãe, pai. And as she begins to have the sense of the other, she's increasing constantly her sense of herself. E na medida em que ela vai ganhando esse senso do So outro, ela vai aumentando a percepção, o conceito So there's de si mesma. a continuum between me, Então há um contínuo entre eu, which is the subject, and you. que é o sujeito, e você. Okay? And if there's a me, that me will eventually have a past. Se há um eu, esse eu eventualmente, finalmente terá um passado. And simultaneously will begin to anticipate a future. E simultaneamente começaremos a antecipar o futuro. And right here in the middle, E bem aqui no meio, deep in the present moment, that's what's meant by the word satori or samadhi. bem profundamente no momento presente, isso que a palavra satori ou samani, And it's also where me and you, past and future, all disappear, and there's just what is, just being and consciousness. é aí que eu, você, passado e futuro, todos desaparecem e há apenas a consciência. So when we go to me, we're going to tell ourselves stories about ourselves that make us either bigger or smaller. Então, quando a gente vai para o eu, nós contamos histórias sobre o eu, sobre si mesmo, que ou nos fazem maiores ou menores. Because you can never say anything truly about yourself. Porque você jamais pode dizer algo verdadeiro sobre si mesmo. Even if you say, I'm a woman or I'm a man, Mesmo se você disser, eu sou uma mulher ou sou um homem. that's a linguistic definition of gender. Essa é uma definição linguística de gênero. The awareness of that linguistic definition is not male or female. We talked about this earlier. A percepção consciente do gênero feminino ou masculino, essa percepção consciente não tem gênero masculino ou feminino. The same thing if so we will either make ourselves bigger, more important, superior, Então, ou nos tornaremos mais importantes, superiores, with a maiores, thought, with a thought. com o pensamento. It's a story about ourselves. É uma história sobre nós mesmos. Or we'll make ourselves special in a way by making ourselves smaller. Ou nós vamos nos tornar especiais, de certa maneira, nos diminuindo With a thought, com pensamento, with a story.
com uma história. In a context where you feel secure, Em your um, stories about yourself may be more on the grandiose side, the superior side. num contexto onde você se sente seguro, as histórias sobre si mesmo tenderão a ser mais para grandiosidade, né? Porque você é superior. In a context where you tend to feel insecure, your stories may make you smaller, special in a smaller way, in an inferior way. Num contexto em que você se sinta inseguro, as histórias podem diminuir você, podem te dar a sensação que você é especial, mas no sentido da inferioridade. And then selectively, if you're in a negative, what I call depressive E aí, depressive specialness, se você está no negativo, naquilo que eu chamo do ser especial depreciativamente, your mind will selectively choose memories from the past that are negative. a sua mente vai selecionar memórias do seu passado que sejam negativas. And if I stay here in depressive specialness, I will select stories about the future that are threatening, negative anticipation. E se eu estou nessa qualidade de especial pela depreciação, a minha consciência, meu pensamento vai escolher de forma seletiva pensamentos sobre o futuro que me causem medo. And if I tend to be in grandiose specialness, Se eu tenho a tendência de estar na qualidade especial pela I'll say that- grandiosidade, then I'll say, oh, the past doesn't matter. Or Então- I'll only remember the things in the past that are positive, that Então- support my grandiosity. então All the times I won. ou eu falo, o passado não importa, ou eu seleciono seletivamente memórias do passado que deem apoio à minha grandiosidade. But if I'm in the negative side, Mas se eu estou no lado negativo, I'll look to the future. If I'm in the positive side, I'll look to the future and I will tell myself something positive about myself. ou melhor, What will happen in the future? se eu estou no positivo, eu vou olhar para o futuro e vou contar para mim mesmo histórias positivas. And the same sobre o thing will futuro. happen over here. As I make a judgment of my situation, if I'm depressed, E a mesma coisa acontece aqui desse lado. Se eu faço um julgamento da situação, se eu estou no depreciativo, not depressed in a clinical sense, just então em inglês é depressed, não é depressivo no sentido clínico. Em português, a gente tem a opção de usar a palavra depreciativo. Em inglês, eles não têm. because then I will make a negative assessment of someone else or a negative assessment of the situation. Então, nesse caso, teremos a tendência a fazer um julgamento depreciativo da outra pessoa. If I'm sometimes in a negative position, I'll make somebody else very important. Se eu, He can save me. se, She can save me. se eu estou num estado de insegurança, eu posso olhar para outra pessoa e tornar aquela outra pessoa muito importante. Ele ou ela pode me salvar. And this is where we live. E é aqui que nós vivemos. We tell ourselves stories about the past that either make us feel shame or guilt, Nós contamos a nós mesmos histórias sobre o passado que ou nos fazem nos sentir envergonhados ou culpados or victims. ou vítimas. Or we tell ourselves stories about the past that make us important and positive. Ou nos contamos histórias sobre o passado que façam com que nos sintamos importantes ou positivos. And you know what's interesting?
There's so much talk about trauma, 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 trauma. E sabe o que é interessante? Tanto se fala sobre trauma, trauma, trauma. Post-traumatic stress disorder. Distúrbio de estresse pós-traumático, transtorno de estresse pós-traumático. We should also have post-bliss disorder. Todos nós deveríamos ter transtorno pós-alegria, pós-felicidade. Because if you remember, oh, the wonderful love you had with so-and-so, you won't open yourself in the present to the next person. Porque se todos nós recordássemos do amor maravilhoso que sentiu com fulano e beltrano, aí nós nos fechamos e não vivenciamos o amor que está presente ali na atualidade. Also mystical experience. There are people I've met all over the world who have had mystical awakening. Também em relação à experiência mítica. Há pessoas que eu encontro no mundo todo que passaram por um despertar místico. And they've touched extraordinary states of bliss and oneness. E essas pessoas tocaram estados maravilhosos de felicidade, de encantamento. They're 19 years old, they're 22 years old, and then they're 50 years old still trying to find that experience again. Eles estão com 90 anos, né? Ou tiveram com 90 ou com 20 anos, e lá está a pessoa com 50 anos ainda tentando alcançar aquele estado novamente. So what this is basically, if I leave the present, I can be in the past. 90 não, 19 ou 20. Excuse me. Let me correct something. 19 ou 20 anos a pessoa teve aquela experiência e lá está ela com 50 tentando ter aquela experiência novamente. Please. I can be in the future with negative or positive anticipation. Então, eu posso estar no futuro com uma antecipação ou positiva ou negativa. Or I'll be telling myself stories that make me bigger or smaller. Ou eu posso estar me contando histórias que me tornam maior ou menor. Or I'll be telling myself stories about others or about a situation, about money, about God, that either makes God big or God small, or money big or money small. Ou eu posso estar contando histórias sobre outros, né, que os tornam maiores ou melhores, seja Deus ou outra pessoa ou dinheiro, né, tornando aquilo maior ou menor. So these stories turn my present moment. Então essas histórias transformam o meu momento presente into the emotional state that the story creates. No estado emocional que a história cria. So the question is, will you wake up in the middle of a thought and realize, oh, this is a past story and it's making me feel guilty? Então a pergunta or regretful? Será que você vai acordar no meio de um pensamento e se dar conta, essa é uma história do passado sobre mim mesmo e essa história está me fazendo sentir. Oh, I'm in the future and I'm scaring myself silly about something that might happen. It's a fantasy. Isso aqui está no futuro, é uma história do futuro e eu estou colocando medo em mim mesmo de uma forma tola sobre algo que talvez look where I'm pointing. Aconteça no futuro. Oh, I'm going to see my lover in next week. Oh, then life will be good. Eu vou ver meu amante ou namorado na semana que vem. Aí sim a vida será boa. And the present moment. E o momento presente. So I either fill myself with terror that there'll be no one there to take care of me when I'm old. I won't have enough money. The first time of the first I fill part? myself with terror because I say to myself, there'll be no one to take care of me when I'm old. Então eu me encho de terror
ao falar para mim mesmo que não vai haver ninguém que cuide de mim quando eu for mais velho e eu não vou ter dinheiro. And so the present moment becomes poisoned by that future thought. E aí, o momento presente fica envenenado por aquele pensamento no futuro. We develop an ego and become very poorly capable of being present. Nós desenvolvemos um ego e nos tornamos muito pobremente, muito toscamente hábeis de permanecer no presente. So there's two basic levels of work. Então, há 2 níveis básicos de trabalho. Recognize the stories we tell ourselves. O reconhecer as histórias que nós contamos para nós mesmos. And what they do to our present moment. E o que elas fazem com o nosso momento presente. How many present moments, how many nows do you see here? Quantos momentos presentes, quantos agora vocês veem ali? How many? No. One? One. No, not one. Não, não um. There's only now. Há apenas agora. This is the now conditioned by a thought that makes you so eager that you're not present, or makes you so frightened that you're not present. Então, aquele é um agora que faz com que você fique tão fissurado que você não experimenta o presente. Aquele outro é um agora que faz com que você se sinta tão aterrorizado que você também não experimenta o momento presente. Do you understand? Vocês entendem? This is also now. Isso aqui também é You. agora. The you stories. Você. Okay. But these are stories that make you jealous. As histórias sobre você ou são histórias que fazem com que você fique com ciúmes, Resentful, ressentido, bitter, amargo, angry. com raiva. Arguably, they're all forms of anger. Aí tem todos os nuances de raiva. And you attack other people and make them smaller. Intolerance, E aí você racism, e também o atacar outras pessoas, né, tornando-as menores, né, o preconceito, o racismo. it's impossible to be jealous without a thought. É impossível ter ciúmes sem um pensamento. It's almost impossible to be angry without a thought. É quase impossível estar com raiva sem um pensamento. Healthy anger lasts 1 second and creates a boundary. A raiva saudável, ela dura 1 segundo e cria limites. Stop! Pare. Healthy anger. Essa é a raiva saudável. But resentment and jealousy and bitterness Mas ressentimento, ciúmes, amargor, go on and on and on. eles continuam. But you have to tell yourself the same stories over and over again. Mas você tem que contar para si mesmo a mesma história de novo e de novo e de novo. You know, it's interesting. Cocaine is a destructive, dark drug. É, The world around it is very dark. sabe, é interessante. A cocaína é uma droga sombria, destrutiva. O mundo ao redor da cocaína é muito People can sombrio. destroy themselves with drugs. People can destroy themselves with alcohol. As pessoas podem se destruir com drogas, as pessoas podem se destruir com álcool. But that's a relatively small percentage of people. Mas é uma percentagem relativamente pequena de pessoas. Every single person on this planet poisons the present moment with the stories they tell themselves about past, future, self, or other. Cada pessoa nesse mundo se envenena e envenena o momento presente com histórias sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o passado, sobre o futuro. And it's such narcissism. E é um narcisismo tão grande.
Grandiose specialness says, or even depressive specialness says, a qualidade de ser especial para o lado da grandiosidade fala, e a qualidade de ser especial para o lado da depreciação diz: the world should be different, you should be different, then I will be happy. Que o mundo deveria ser diferente, você deveria ser diferente, aí então eu serei feliz. All of us, with our opinions, our judgments, todos nós, com nossas opiniões, nossos julgamentos, we poison ourselves. envenenamos a nós mesmos. I unhappy myself with my judgment of you. Eu me torno infeliz com os meus julgamentos sobre você. I make myself resentful with my story about you. Eu me faço ressentido pelos meus julgamentos sobre você. I inferior myself with my story about me. Eu me enfureço com as histórias sobre mim mesmo. I make myself important and self-involved with my stories about me. Eu me torno importante e fico autocentrado com as histórias que eu conto sobre mim mesmo. So what were we doing today? Então, o que estamos fazendo? We were saying that the now is a state in which we are focused Estamos dizendo and expensive, focused and spacious. Que o agora é um estado em que estamos focados e tendo senso de espaço. I'm watching people and I know you're getting tired because you're sitting there receiving and I'm standing here giving. Eu estou olhando as pessoas, eu sei que vocês estão ficando cansados, porque vocês estão aí sentados recebendo e eu estou aqui em pé dando, enviando. So now all you need to do is join me and Harry Potter. Então, agora tudo que vocês têm a fazer é se unir a mim e ao Harry Potter. You don't have to go to therapy ever again. Vocês não vão precisar ir para terapia nunca mais. Ever. Nunca. Because you are not your stories. Porque vocês não são as suas histórias. And if you want to sit there and talk about your stories, well, go ahead. E se você quer sentar lá e contar as suas histórias, vá em frente. But if you're in Harry Potter world, mas se você estivesse no mundo de Harry Potter, you have a nice little small mandala. Você tem uma mandala bacana, pequena. And you wear it around your neck. E você a usa no pescoço. Me, you, past, future. And it has a nice little band. And you wear it around your neck. E tem uma fita e você a usa ao redor do pescoço. And every time you get too far into the future, it goes, wake up, you're in the future. E toda vez que você for lá para frente, para o futuro, ela diz assim: ei, acorda, você está no futuro. You're scaring yourself silly with a stupid future story. Você está se colocando medo de uma forma tola com uma história And do you futuro. wake up and you step back into the present. Aí você desperta e volta para o presente. What's the present? O que é o presente? Awake, desperto, ready, pronto, relaxed, relaxado, every perception vivid, cada percepção vívida, breathing, respirando. the mind is expansive, limitless. A mente é expansiva, ilimitada. But the habit. Mas o hábito. Suddenly, you're off judging somebody else. De repente, lá está você, My julgando uma mother outra doesn't pessoa. listen to me. Minha mãe não me escuta. My husband doesn't pay attention. Meu marido não presta atenção. My wife spends too much money. Minha esposa gasta demais. And the Harry Potter compass goes, zzz, zzz, wake up. E a mandala do Harry Potter começa a fazer: acorda. You're poisoning your now.
você está envenenando o seu agora. With your stories about your mother, with your stories about your wife, with your stories about your husband. Com as histórias sobre a sua esposa, com as histórias sobre a sua mãe, com as histórias sobre o seu marido. And if you keep telling the story, E se você continuar contando a história, the Harry Potter mandala compass gives you an electric shock. a mandala do Harry Potter dá um choquinho elétrico em você. And if you keep telling the story, it gives you a stronger shock. E se você continuar contando a Until- história, o choque fica mais Until forte ainda. you're back at the beginning of yourself. Who I am starts now. Até que você retorne ao princípio de si mesmo. Quem eu sou começa exatamente agora. But along comes a feeling, and you don't even know why. And it's a feeling of vulnerability. You wake up in the morning, and you just say, "Boy, today something feels so different," and you feel vulnerable. E de repente lá vem um sentimento. E é um sentimento de vulnerabilidade, que você nem sabe de onde veio. Uma bela manhã você acorda e... Nossa, hoje eu estou me sentindo diferente. Eu estou sentindo... É uma vulnerabilidade. An ego desperately searches for a reason. E o ego procura uma razão desesperadamente. So you start thinking, "Oh, I shouldn't have spoken to so-and-so the way I did yesterday. Então, você começa a pensar, eu não deveria ter falado da forma que eu falei com fulano ou beltrano ontem. And you're back in the past. E aí você voltou para o passado. And the Harry Potter compass goes, zzz, zzz. E a mandala do Harry Potter começa. Bzz, Wake up, wake up. acorda, acorda. That feeling of vulnerability chased you into the past. Aquele sentimento de vulnerabilidade enxotou você para o passado. That feeling of vulnerability, which has no cause, chased you into the past. Aquele sentimento de vulnerabilidade que não tem nenhuma causa enxotou você para o passado. Why did it rain yesterday? Por que choveu ontem? Because it rained yesterday. Porque choveu ontem. Why is it getting dark? Por que está escurecendo? Because the sun's behind the clouds. Porque o sol está atrás das nuvens. The weather of feeling constantly changes. O tempo, né, como o tempo de clima dos sentimentos está sempre mudando. But we've been chased into thinking by our feelings. Mas a gente é enxotado, é empurrado a Since pensar pelos nossos sentimentos. Since we were little children. Desde que éramos crianças pequenas. And then you get on the phone with your boyfriend or your girlfriend and you go blah 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 blah, and they go back to you, go blah 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 blah, and you all agree on the stories. E aí você pega o telefone, liga para o namorado, namorada e começa blá 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 blá, e é tudo ego. E aí vocês voltam para as histórias. And even worse, you go to your therapist and put down a lot of money, and your therapist tells you it's your mother. E aí, pior ainda, você vai para o terapeuta, gasta um montão de dinheiro e o terapeuta fala, é a sua mãe. You are the son or daughter of a narcissistic mother. Você é o filho de uma mãe narcisista. Wonderful psychological insight, delicious. Que insight psicológico maravilhoso. But delicioso. What? It doesn't matter. Mas e daí? Não importa. What matters is right now. O que importa é exatamente You feel agora. unsafe. What are you going to do? How are you going to co-create with unsafe? Você se sente não a salvo. O que você vai fazer? Como é que você vai co-criar com essa sensação de não You estar feel a salvo? unseen. How are you going to co-create with unseen? Você se sente não visto. Como é que você vai co-criar com o não visto? The Harry Potter compass says to you, no, not the past, not the future, not the other stories, not the stories about yourself. Então, a mandala do Harry Potter fala para você, não no passado, não no futuro, não no eu, não nos outros. Não como Feel história. what you're feeling.
Sinta o que você está sentindo. And without the stories, all the emotions go away. E sem as histórias, todas as emoções vão embora. No stories, no anger. No stories, no guilt. Sem histórias, não há raiva. Sem histórias, não há culpa. No stories, no future fear. Sem histórias, não há medo do futuro. No stories, no shame. Sem histórias, não há vergonha. No stories, no superiority. Sem histórias, nada de superioridade. No jealousy. Nada de ciúme. No bitterness. Nada de amargura. But feelings, yes. Emotions, no. Feelings, yes. Mas sentimentos, sim. Emoções, não. Sentimentos, sim. It doesn't make any difference what happened in the past. Não faz a menor diferença o que aconteceu no passado. I understand we've been hurt, we've been injured when we were young. I understand we were hurt or injured when we were young. Eu compreendo que nós fomos magoados, feridos quando éramos jovens. My mother decided after 4 days not to breastfeed anymore. Then they gave me food, baby food. I was very allergic. A minha mãe, depois de 4 dias, decidiu que ela não ia mais dar de mamar no peito. Então, eles me alimentavam com papinha de bebê. Eu era alérgico a certos alimentos. The allergic became constant colic. A alergia se tornou uma cólica constante. Which became celiac disease. Que se tornou celíaco. Which then became asthma. Doença celíaca. Obrigada, Leandro. My whole childhood I was sick. Então, na minha infância toda, eu fui doente. My body doesn't know what it means to feel safe. From childhood on. O meu corpo não sabe o que significa se sentir a salvo da infância adiante. So I have had to teach my body and my being what it means to be safe. Então eu tive que ensinar para o meu corpo e para o meu ser o que significa se sentir a salvo. What my mother did does not matter. O que a minha mãe fez não importa. If my father were a drunk, which he wasn't, it wouldn't matter. Se o meu pai fosse um bêbado, o que não era, não ia importar. It saddens me that we grow up in households where our parents fight and hate each other. Me entristece que nós sejamos criados em casas em que os pais brigam um com o outro. But what matters is what you do with what you're experiencing right now. Mas o que importa é o que você faz com aquilo que você está vivenciando exatamente agora. It's up to us to decide to wake up in the middle of the stories and stop. Cabe a nós decidir acordar no meio de uma história e falar para. And it's up to us to learn how to make a space, a big space for every feeling. Cabe a nós criar espaço, um espaço amplo para qualquer sentimento. And we have to learn. E temos que aprender. Okay. So now we're going to take a break. Então agora vamos fazer um intervalo. Okay. Sometimes there's the notion of teaching meditation, where you sit for 20 minutes or 30 minutes or an hour every morning. Às vezes a noção de ensinar meditação, e nesse ensino a pessoa fica sentada meditando por 20 minutos, 30 minutos, uma manhã. How many of you have ever gone on a long meditation retreat? Quantos de vocês já participaram de um retiro de meditação mais longo? Good. And you really feel different at the end, don't you? E você realmente se sente diferente no final, não se sente? What? Feeling like a meter above the ground. Which is fine, as long as you realize that the states created by meditation are meaningless. O que está
tudo bem se você se der conta de que os estados criados pela meditação não têm significado. Because the ego will say, this is good, now I'm clear. Porque o ego dirá assim, isso é bom, agora eu estou limpo, eu tenho clareza. And one day after the meditation retreat, you'll still be in the meditation retreat. E um dia depois do retiro de meditação, você ainda estará no retiro de meditação. And if it was long enough, the energy will keep going for days, even weeks. E se foi longo o suficiente, a energia vai continuar durante dias, durante semanas. And then you'll say to yourself, I've lost the connection. E aí você dirá para si mesmo, eu perdi a conexão. I need to do another meditation retreat. Eu preciso fazer outro retiro de meditação. So what are those? What are those two statements? Então, o que são essas duas afirmações? What would Harry Potter Compass tell you? O que a mandala do Harry Potter diria para você? What I felt, what I achieved yesterday, last week, last month. O que eu senti, o que eu realizei ontem, semana passada, mês passado. Doesn't matter. Não importa. What happens in the present moment when you say, I'm not connected like I was back at the retreat? O que acontece no momento presente quando você diz, não estou tão conectado quanto eu estava lá no retiro? What does that create? That thought, the instant you think it. O que isso cria? Esse pensamento, né? O que emoção isso gera? What? Deception, failure, frustration. Exactly. Exatamente. So the memory of something wonderful Então a memória de algo maravilhoso poisons the now. envenena o agora. When does life start? Quando que a vida começa? When do you begin? Quando você começa? Right now. Exatamente agora. Now, if you're ready and relaxed, Então, se você está pronto e relaxado, the mind stops telling stories. a mente para de contar histórias. Or it wakes up as it hears itself in the first few words of the story. I should, and I'm already awake. The story, the sentence never finishes. Ou desperta assim que se dá conta que está contando uma história. Então, ouve, eu deveria, e aí desperta e para ali. Aquela frase jamais é concluída. She isn't. Ela não é. It's a story. It stops right there. É uma história. Para bem ali. Why finish telling myself something I know is just a judgment? Why finish telling myself a story I know is just a judgment? Para que terminar de contar uma história para mim mesmo que eu sei que é apenas um julgamento? Are judgments true? Será que os julgamentos são verdade? You're saying no? Your head saying no? Sua cabeça está dizendo não. Okay, judgment is always true. O julgamento é sempre verdade. But not at the level of thought. Mas não no nível do pensamento. The truth of a judgment is how it makes us feel. A verdade do julgamento é como ele nos faz sentir. That's its only truth. É a única verdade dele. Are you with me? Vocês estão comigo? Every judgment judge not, lest ye be judged. Someone said that a long time ago. Judge not, or you will be judged.
Então, alguém disse há muito tempo, não julgueis, Who said that? ou será julgado. Who's the hero of the Christian world? Quem disse isso? Quem é o herói das ordens cristãs? Jesus supposedly said that. Supostamente Jesus falou isso. I have a feeling he must have been in his body. Eu tenho a sensação que ele deve ter estado no próprio corpo. Judgment creates a physiological reaction instantly in us. Porque o julgamento cria uma reação fisiológica instantânea em nós. Can you stop judging? Será que você consegue parar de julgar? Yes, of course. Sim, é claro. But you have to wake up when you're doing it and see that that's what you're doing. Mas você tem que despertar quando estiver fazendo isso e ver que você está fazendo isso. And most of us don't want to wake up because our judgments make us special. E a maioria de nós não quer despertar porque nossos julgamentos fazem com que sejamos especiais. And now I want to be special. E eu quero ser especial. So what we've explored today, we're starting out. How are you in yourselves? What's moving? Então, And we need that microphone. o que exploramos hoje, né, desde que iniciamos, e como vocês estão agora, como vocês estão no seu corpo. E precisamos do microfone. Are you ready? Estão prontos? Get set. Preparar. How far away is the fastest clap you can make? How far away is it from you now? A que distância a palma mais rápida que você consegue bater está de você agora? And relaxed. E relaxados. Because if that is far away, then thoughts will take you over. The judgments, the stories will take you over. Pois se isso está distante, os julgamentos vão assumir o controle sobre você. Os pensamentos, as histórias vão assumir o controle. Okay, I won't say that GO word again. Ok, eu não vou falar aquela palavra GO de novo. Unless it's just by accident in a normal sentence. A menos que acidentalmente dentro de uma frase normal. But see if you can't start to just internalize this. Mas percebam se vocês conseguem simplesmente internalizar isso. When you leave here tonight, Quando vocês saírem daqui hoje à noite, try to be where you are more than where you're going to. Tentem estar mais onde vocês estão, ao invés de estar onde vocês estarão. It's really important that we're not on the way to our lives. É realmente importante que nós não estamos a caminho de nossas vidas. And we have the microphone for anyone who wants to bring something forward. E temos um microfone para quem quer que queira trazer algo plenamente. What happened to our wireless microphone? O que aconteceu com o nosso microfone sem fio? Interference. Interference. Okay. Interferência. Eu tô me perguntando, I'm asking myself, e aí eu já sei que já tô contando história para mim mesmo, né? and I already know that I'm telling myself stories.
Mas como nós somos formatados para tomar decisões baseado na nossa própria biografia, But once we were Excuse me a second, I'm just looking for my glasses. só um minuto, eu estou procurando meus on óculos. the computer, On the computer. We were programmed Thank you. to make decisions based on our histories. yeah. Se eu não contar histórias para mim mesmo, né, para tomar essas decisões, eu acredito que seria baseado nesse felt sense, nessa sensação. If I don't tell myself stories to make decisions, I think then I would make decisions based on this felt sense. Is that so? What happened to our bottle? O que aconteceu com a nossa garrafa? It's waiting to be mixed. Oh, okay, tomorrow. Amanhã. Tá? Ela está esperando para ser misturada ali. So, let me see if I understand. What are you asking? Deixa eu ver se eu entendi. O que você está perguntando? Se as decisões que eu tomo são baseadas na minha biografia e nas histórias que eu já vivenciei, If the decisions I make are based on my biography and in what I have lived already, e a proposta é eu não contar histórias para mim mesmo, and what's being proposed here is for myself not to tell myself stories. então para eu tomar a minha decisão e fazer as minhas escolhas, So in order for me to make my decisions and make choices, provém de onde? where it comes from? Where does that come from? You want to answer that? I'm looking at her and saying, "Do you want to Do I answer?" want to answer it? Eu estou olhando para I can ela e estou begin. perguntando, I could você quer begin. responder essa? Eu posso começar. I think it comes from two places, Eu acho que vem de dois lugares. and we mustn't ignore either of them, E não devemos ignorar nenhum deles. because we have our history, our education, as you say, Pois temos nosso histórico, nossa educação, como você diz. but if we just freeze ourselves in our education and other people's ideas, Mas se congelarmos-nos na nossa educação e nas ideias de outras pessoas, and not remembering to check in, become really quiet first, sem nos lembrar de checar aqui e, em primeiro lugar, ficar em silêncio, ficar quieto. I mean, it's like, how many times in my life do I say, I knew something, but, and yet I chose a different decision. Quantas vezes em nossas vidas nós fazemos assim? Nossa, eu sabia alguma coisa que sabia e ainda assim eu tomei outra decisão. You know, I think our bodies know when we become quiet enough, but we have to learn to trust. Eu acho que os nossos corpos sabem quando nós silenciamos o suficiente. Mas eu acho que precisamos aprender a confiar. Obrigada, Débora. So for me, it's two places. Então, são dois locais. Does that feel right for you Isso lhe parece certo? when you listen to your body? Quando você ouve o seu corpo. Okay. If you are an engineer Se você fosse engenheiro and you apply the science that you've learned, the math that you've learned, e você aplicasse a ciência que você aprendeu, a matemática, and you learn that
the bridge that you built started to vibrate when the wind reached 130 kilometers an hour. E você descobrisse que a ponte que você projetou, né, começa a vibrar quando o vento atinge 130 km por hora. It had vibrated so much that it shook itself apart and collapsed. Ela vibra tanto que começou a balançar de um lado para o outro e desabou. This actually happened. Isso realmente aconteceu. At a specific wind, a bridge in Portland, Oregon, and started to vibrate and fell apart. A big bridge. Com um vento específico, uma ponte no Oregon começou a vibrar, oscilar e desabou. É uma grande ponte. Next time you build a bridge, you think about the wind and the harmonic of the wind. Da próxima vez que você projetar a ponte, você vai pensar no vento e na harmonia, na vibração do vento. That is an intelligent use of the past. Isso é um uso inteligente do passado. Your emotional experiences, Suas experiências emocionais, they are going to your hopes. suas esperanças, They're going to lead you to bad decisions. elas vão levar você a decisões ruins. You want to do what Annalisa said, check in, get really quiet. Então, é fazer o que a Annalisa falou, né? Checar. Primeiro ficar realmente silencioso. Then the knowing arises spontaneously. E aí o saber surge espontaneamente. Especially this is valuable in this kind of work. Isso é especialmente válido nesse tipo de trabalho. If I'm in the past, I cannot hear you. Se eu estou no passado, eu não consigo ouvir você. If I'm right now in the present, in the stillness of myself, I will hear you. Se eu estou agora, nesse exato momento, estou presente, eu ouço você. And that might mean I would say something I could never have imagined thinking, let alone saying. E isso pode significar de eu dizer algo que eu jamais imaginaria, nem pensaria em dizer. This happens all the time. Isso acontece o tempo todo. So, the past has its uses, but you don't want to live in the past. O passado tem o seu uso, mas você não quer viver no passado. And we're human. E nós somos humanos. Some of our memories are wonderful. Algumas das nossas memórias são maravilhosas. But I wouldn't want those memories more than I want what is. Mas eu não quereria essas memórias mais do que eu quero o que é. Over here. Over here first. I want to go to a woman. Eu quero ir primeiro aqui, eu quero ir para uma mulher. And we'll come back. E aí vamos voltar. I don't know if we'll reach, but let's see what happens. Não sei se vai alcançar o fio, mas veremos. No. I'm small, but not that much. Eu posso dizer que o estado de presença, essa sabedoria do estado de presença, tem a ver com esse campo que é criado na mandala. Quer dizer, quando eu tenho uma resposta no aqui e agora, ela está ao mesmo tempo, ela vem ao mesmo tempo tanto do meu passado, como do meu futuro, como do meu eu, como do você. Nesse campo inteiro eu estou. Posso dizer isso? Can I say that the present, that this state of being present
is connected to the field that opens up by the mandala. So when I'm present, I'm basing my decisions on the past, the future, the me and the other, and I'm in that very position in the middle. Can I say that? All those at the same time, all those experiences at the same time. Yes, the arrow, you're informed from everything. Sim, você recebe informações de tudo. In a way, the arrows should go like this. De certa maneira, as setas deveriam ser assim, seguir assim. Both ways. Nos dois sentidos. The thing is, this is just a model for the present moment, for every present moment. A coisa é que isso aqui é apenas um modelo para o momento presente, para todo o momento presente. So try to give me an example concretely of what you're saying. Então, tente me dar um exemplo concreto do que você está falando. Because the question emerged from some trained thought that was grounded in your life, Porque, not just theory. porque a pergunta emergiu de um pensamento treinado, baseado na sua vida, e não na sua experiência de vida, e não num curso, num aprendizado. Sim, claro. Tá? O que eu posso me basear, por exemplo, na experiência do Go. I can base myself in the experience of Go Que nós vivemos agora. that we lived here. Quando eu estou em estado de atenção, de presença, When I'm in the ready state and in the present, eu estou nesse estado por uma experiência anterior, por uma expectativa, I'm in this state because of a previous experience, because of expectation em mim in e no myself objeto. and in the object. Isto? Is that so? Yes. So in this exercise, you remembered mistakes minutes before. Então, nesse exercício, você se lembrou de erros minutos antes. You're anticipating when I'm going to say go. Você fica antecipando quando eu vou dizer go. Is that what you mean? É isso que você quer dizer? Mais ou menos. So and so. No segundo que eu estou inteira, presente, alerta, eu estou em tudo isso ao mesmo tempo, aqui e agora. In the second that I'm there, totally present and ready and alert, I have all of those going on at the same time, and I'm in the now. Well, I'll trust your experience. For me, I am mostly empty. Bem, eu confio na sua vivência. No meu caso, eu fico principalmente vazio. And yet, if I want to, I can go to memories. E ainda assim, se eu quiser, eu posso ir para as lembranças. If I want to, I can go to the future. Se eu quiser, eu posso ir para o futuro. It's a question of choosing. É uma questão de escolher. Yeah? Buying tickets to come here. Né? That was a choice months ago to to think about the future. Comprar as passagens para vir para cá. Isso foi uma decisão há meses, né? Sobre o futuro. But you know something?
when I got off the phone with the person who sold the tickets and told me I didn't need a visa, we didn't need a visa, something inside of me said something's not right, and I didn't listen. Mas sabe de uma coisa? Quando eu desliguei o telefone, após ter falado com a pessoa que me falou que não precisava de um visto, né, para vir para cá, eu desliguei e tive a sensação, não tem algo errado aqui, mas eu não escutei. I didn't listen because I had a lot of other things to do, and I just didn't want one more thing to do. E eu não escutei porque eu já tinha muitas coisas para fazer e eu não queria mais uma coisa para fazer. You're saying is part of the journey to being where Richard is talking about. Mas eu acho que o que você está dizendo é parte da jornada para chegar naquilo que o Richard está falando a respeito. I was kind of putting my body into what you were saying. Eu estava meio que tentando colocar o meu corpo naquilo que você estava dizendo. And I think it's a little bit like learning anything new. E eu acho que é um pouco como aprender qualquer coisa nova. There is a kind of feedback almost with the body to learn something new. Há um tipo de feedback para o corpo, para que o corpo aprenda algo novo. Richard has 10,000 hours of practice. O Richard tem 10.000 horas de prática. So it's immediate. The body knows immediately. Então é imediato, o corpo sabe imediatamente. And I think you're describing the process. Eu acho que você está descrevendo o processo. And it's when you're working with the process, all these things gradually come closer and closer. E quando você trabalha com o processo, todas essas coisas gradualmente vão se aproximando. Until the body knows, and it's a split second. Oh, this is what it feels like to be relaxed and ready. Até que o corpo saiba, numa fração de segundo, é assim que é a sensação de estar relaxado. That's it. No, he said I'd come back to you. And then we'll come back to here. Eu falei que voltaria a você And e aí then voltaremos and aqui. then we'll stop. E aí pararemos. Diego. Diego. That's why I'm wearing my glasses. É por isso que eu estou de óculos. So I can read the names. Que assim eu posso ler os nomes. Então, como coach, a gente aprende a focar em metas. O cliente ele vai focar na meta. Queria saber como é que isso se aplica com essa questão do momento presente. Se você está focando em uma meta e não no presente. Isso me deixou um pouco confuso em relação a essas duas relações. As a coach, we learn to focus on goals and to guide the client to focus on goals. And I want to know how is it with the goal and the present moment. I got a little confused about that. You know, there are a lot of worthy goals. Sabe, há muitas metas de valor que têm valor. And there are a lot of unworthy goals. E há muitas metas que não têm valor. You have to decide as a coach whether you're going to support an unworthy goal. Você, como coach, terá que decidir se você apoiará uma meta que não vale. Also, if something is not succeeding, Também, se algo não está trazendo sucesso, não está sendo bem sucedido. so there's the goal, and then there's the soul. Então, há a meta e há a alma. And the soul may not want to go where the ego wants to go. E a alma talvez não queira ir para onde o ego quer ir. And you need to listen. E você precisa escutar.
Because you need to be able to say to someone, I hear your enthusiasm for this, but if I listen in my being, I don't feel a connection between your head and your goal. I hear the connection between your being and the goal. I don't hear the connection. Porque talvez você precise dizer para o cliente, olha, eu ouço o seu entusiasmo. Agora, quando eu escuto com todo o corpo, eu ouço a conexão entre a sua mente e a meta, só que eu não escuto a conexão entre todo o seu corpo e a meta. I was in Spain recently. I gave a very small introduction to this work. Eu recentemente estive na Espanha e dei uma breve introdução a esse trabalho lá. And I was staying with a very good friend of mine who's a coach. E eu estava eu fiquei na casa de um amigo ou amiga muito próximo que é coach também. And several of the people who came to the talk were her potential clients. E as pessoas que vieram para essa palestra eram clientes em potencial dessa amiga. And something very interesting happened. E algo muito interessante aconteceu. That she recognized really supported her work as a coach. Que ela reconheceu que realmente deu apoio para o trabalho dela como coach. That when we sowed the seed of an idea with these people, que quando nós plantamos a semente de uma ideia com essas pessoas, that they could begin to recognize their habitual way of thinking, que elas puderam começar a reconhecer a forma habitual delas de pensar, and begin to catch themselves. These thoughts were self-limiting thoughts. E que esses pensamentos eram pensamentos autolimitantes. These kind of thoughts that Richard would hear as, limiting the soul rather than limiting the goal. Então, esses tipos de pensamento que o Richard se refere como limitando a alma, né, ao invés de estar apoiando a meta. So when they began to recognize this habitual way of thinking and ask themselves the question, who am I without these thoughts? Então, quando elas começaram a reconhecer esse hábito de pensamento, esses padrões de pensamento habituais, e começaram a se perguntar: quem sou eu sem esses pensamentos? It was as if it cleared the way for them to really become clear about what was a true and passionate creative path for themselves. Isso começou a limpar o caminho para que elas tivessem uma percepção clara de qual seria um verdadeiro caminho, né? O caminho da alma que elas pudessem buscar. So they signed up with her, and she found her work was easier because they could put their thoughts down more quickly. Então essas pessoas foram fazer o trabalho de coaching com ela, e ela descobriu que o trabalho com essas pessoas ficou mais fácil, era até mais fácil, porque elas tiraram esses pensamentos do caminho. The thoughts that tripped them up and got in the way. Os pensamentos que enredavam as pessoas e atrapalhavam, na verdade. Does that make sense? It helped them and it helped my friend, who was the coach, to see who they truly are more clearly. Faz sentido isso para você? Ajudou a elas, ajudou a minha amiga coach, né? No sentido que elas passassem a ver quem elas verdadeiramente eram,
no processo do coaching. It was easier to set the goals that truly served them. E ficou mais fácil de estabelecer as metas That truly served them. as metas que verdadeiramente estavam a serviço dessas pessoas. Seria integrar as metas no presente para que ela realmente possa vir a se realizar. Would it be to integrate the goals in the present so that the person could fulfill themselves? Yeah. In the last little big group I did, there was a woman getting ready for an interview. No último grande grupo que eu conduzi, havia uma mulher se preparando para uma entrevista. She was an interview for a job and she hadn't worked for several years. Era uma entrevista de emprego e ela já não trabalhava há vários anos. And she was telling herself that if she didn't get this job, it would ruin her son's future. E ela ficava se dizendo que se ela não conseguisse aquele trabalho, aquele emprego, aquilo arruinaria o futuro do filho. Because then she wouldn't have the money to pay for his education. Porque ela não teria o dinheiro para pagar pela educação dele. That thought was so destructive. Aquele pensamento era tão destrutivo. All we did was work on that story. Tudo que fizemos foi trabalhar naquela história. If I don't get this job, my son's life will be ruined. Se eu não conseguir esse emprego, a vida do meu filho estará arruinada. And once that story was seen to be false, e uma vez que essa história foi vista como falsa, and there were a few others, e algumas outras, she put them all down. The stories. Ela deixou todas de lado as And histórias. guess what? She got the job. E adivinha só, ela conseguiu um emprego. But she was telling herself stories that were taking her to that job interview terrified. Mas ela estava Terrified of failure. Ela estava contando para si mesma histórias que estavam fazendo com que ela fosse para aquela entrevista aterrorizada pelo fracasso. So the work was to stop the stories so she could be present. Então o trabalho foi See the stories, put the stories down so she could be present. parar a história para que ela pudesse estar presente. Na verdade, ver as histórias, colocar as histórias de lado para que ela pudesse estar presente. So that she went to that interview embodied, De forma que ela fosse para entrevista corporificada. and she succeeded. E aí ela foi bem-sucedida. There's no conflict between helping someone achieve their goals Não há nenhum conflito em relação a ajudar uma pessoa a alcançar suas metas, but also to coach them so that they're not holding on to thoughts that are limiting them. mas fazer o coaching com a pessoa de forma que ela não se apegue a pensamentos que estejam solapando as Because the possibilidades. thoughts are in their field. Porque os pensamentos ficam naquele campo. So we need to stop now. Então, We went over precisamos time. parar agora. A But gente we'll have time for avançou. more work and questions tomorrow and the next day. Mas teremos tempo para mais trabalho e perguntas amanhã e depois de amanhã.